Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu tomo a escritura que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, para a nossa meditação nesta manhã. Então, eu pego a primeira parte, eu destaco a primeira parte. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Como toda a Bíblia, esta escritura, ela contém um ensinamento rico, profundo. Não cito essa escritura, nem as demais outras, como se eu fosse tal pessoa, que tudo quanto me vem à mão para fazer eu faço conforme a minha força. Não me sento no trono majestoso da pessoa que é um exemplo, mas me sento na cadeira de aluno, de aprendiz, junto com todos vocês, para que possamos estudar a palavra, a Bíblia Sagrada, e tirarmos juntos uma lição para nós, onde todos nós somos alunos. O professor é apenas um, é Deus, através do Espírito Santo, nos ensinando através do seu grande livro, a Bíblia. Há uma outra escritura também, que me fugiu agora exatamente onde está, que diz que nós devemos aplicar o nosso coração naquilo que vamos fazer. Eu quero trazer estes ensinamentos da Bíblia, porque hoje, mais do que nunca, se faz necessário que a gente coloque o coração naquilo que estamos fazendo. Pelo excesso de informação, nós estamos desenvolvendo, digo nós, a sociedade, principalmente os mais jovens, desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas falam muito rápido, pensam muito rápido, agem muito rápido. Tudo muito rápido, porém tudo superficial. Tudo muito rápido, porém tudo sem reflexão. Tudo muito rápido, tudo muito cérebro, mas tudo pouco coração. Se nós realmente queremos fazer algo que vale a pena, nós devemos estar presente, colocar o coração, entrar no estado, naquele espírito daquilo que estamos fazendo ali. Eu penso que já está se tornando quase impossível para os jovens desta geração do celular serem salvos, porque eles não têm tempo, estão tão viciados na tela, os seus cérebros estão tão viciados em dopamina, que é o estímulo constante, que pegar a página de um livro como a Bíblia e ler ali aquelas letras que estão confortavelmente quietas e estáticas, se torna quase impossível para eles permanecerem muito tempo ali, já que as suas mentes estão viciadas em movimento, estão viciadas em informação rápida. O que dizer então de ficar 20 minutos, 30, 40, quem sabe 1 hora em oração, falando com Deus? Mas então, a Bíblia nos dá esse conselho: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Ou seja, faça o melhor. Quando você faz o melhor que pode, ninguém pode fazer mais do que isso. Fazer o melhor que pode é o máximo que o ser humano consegue fazer.
Não importa, não importa, gente, se o resultado não ficou muito bom. Sempre que você tiver um resultado ruim daquilo que você fez, mas se você colocou o coração naquilo, se você se aplicou aquilo, se você fez o melhor que pode, você sempre vai ter esse consolo. Não ficou bom, mas eu fiz o melhor que pude. Esse é o maior conselho, o maior consolo que você pode ter. A tragédia mesmo é quando você negligencia algo e por causa daquilo você sofre um dano. Aí sim, é ruim e não tem nada que te consola. Mas eu trago aqui em minha memória a história do rei Ricardo. É uma história muito longa, a gente não vai entrar nisto. O rei Ricardo, lá da Inglaterra. Então, ele foi para a guerra contra a dinastia dos Tudor. Acontece, porém, que um servo do reino levou o cavalo do rei Ricardo até o ferreiro para colocar a ferradura ali. Mas era época de guerra, todos os cavalos tinham que estar com a ferradura intacta e o ferreiro estava sobrecarregado. Ele estava sobrecarregado, disse que não podia pegar mais nenhum serviço, mas o rapaz insistiu que ele tinha que ferrar aquele cavalo e tudo, colocar a ferradura. E o rapaz sobrecarregado e também sem estoque, fez um trabalho mal feito e havia acabado o seu estoque de pregos e em uma das ferraduras faltou um último prego. E ele teve que deixar daquele jeito mesmo e rezar para que tudo desse bem. Acontece que aquele era o cavalo do rei Ricardo. E na guerra o rei Ricardo estava ali na frente de batalha incentivando os seus soldados a irem, e ele então correndo, aquela ferradura que tinha um prego a menos se soltou e o cavalo do rei Ricardo caiu e ele se espatifou no chão. E ele precisava se levantar e montar, mas o cavalo, no meio daquele tumulto todo, o cavalo amedrontado fugiu e o rei Ricardo ficou ali no chão, sem cavalo, para liderar o seu exército. E ele então falou esta grande frase: eu dou o meu reino por um cavalo. Mas ninguém parou para ouvir o que ele estava falando, porque o exército inimigo da dinastia dos Tudor estava matando todo mundo, era um exército muito maior e todo mundo fugiu, e o rei Ricardo então foi morto por causa de um serviço mal feito. Muitos acidentes acontecem de carro, de avião e tantos transportes por causa de um serviço mal feito. Muitos filhos vão para o inferno porque o pai e a mãe na criação fez um serviço mal feito. A mãe, ao invés de ficar em casa cuidando dos seus filhos, ensinando o caminho para o céu, ela o entregou na creche e ela mesma foi agradar ao patrão. Um serviço mal feito. Não estou condenando a mulher que trabalha, não, claro que não. Muitas mulheres precisam trabalhar. Só quero dizer, mamãe, que você é insubstituível. Ninguém vai fazer um serviço bem feito pelo seu filho como você. Então, ninguém vai fazer o culto doméstico, papai, mamãe. Ninguém vai fazer o culto doméstico com seus filhos se não for você. Então nós estamos negligenciando muitas coisas na nossa vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas você tem que percorrer esse caminho. A Bíblia é um livro maravilhoso, mas ela não te fará nenhum bem, guardada aí na estante. Talvez seja muito mais prazeroso, jovem, ir para um shopping do que para a igreja. Mas você tem esse dever para consigo e para com Deus. Nós temos esse dever para conosco, pai, mãe, marido, mulher.
tudo que te vier à mão para fazer, diz a Bíblia, faze-o conforme o teu coração, faça bem feito. Nós estamos de passagem aqui pela terra. Vamos fazer essa passagem bem feita. Em que lugar? Qual o lugar que Deus está ocupando na sua vida? O terceiro? O quarto? O quinto? Qual o lugar que a igreja ocupa na sua vida? Aqui na roça, tudo bem, não tem shopping. Mas nas cidades, quantos jovens preferem ir ao shopping do que à igreja? Quantas pessoas preferem ficar com o celular do que com a Bíblia? Porém, nós temos essa advertência de Deus. Tudo que te vier à tua mão para fazer, faze-o conforme a tua força, porque a sepultura, o lugar para onde você vai, lá não tem como fazer mais nada. Se nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, tem que ser agora. O profeta desta era disse, se em algum momento você for servir a Deus, faça-o agora. Lembre-se, um dia Deus te chamará, você será levado à presença de Deus. Esteja você pronto para isto ou não. Aquele ferreiro que deixou a ferradura do cavalo do rei Ricardo faltando um prego, ele não sabia que a negligência dele, a simples falta de um prego, levaria à derrota de um reino. A simples falta da leitura do culto doméstico pode levar uma família ao fracasso. A simples falta de um culto onde Deus deu um conselho e uma orientação que você precisaria lá em uma decisão que você vai tomar, em uma bifurcação aonde você vai entrar. Ali, naquele momento, você iria precisar da orientação de Deus que Ele deu em um culto que você faltou. E por causa daquela orientação, você vai entrar em um lugar errado, tomar um destino errado e chegar na eternidade do modo errado. Tudo isso por causa de uma negligência, de não ter colocado o coração. Então, faça um compromisso com Deus e consigo mesmo. Tenha horário, escreva o que você vai fazer. Olha, pesquisas mostram que a pessoa que escreve o que ela vai fazer e colocando ali o que ela vai fazer e o horário que ela vai fazer, nos dias que ela vai fazer aquilo, ela tem 30% de chance a mais de fazer. Então existem muitas coisas importantes que você precisa fazer. Você precisa fazer exercício físico. Você precisa fazer tantas coisas. Lembre-se, o que vai realmente moldar o nosso futuro é aquilo que nós fazemos sistematicamente, é aquilo que nós fazemos diariamente, não aquilo que você faz uma vez na vida ou uma vez na morte. Às vezes você pensa, eu gostaria tanto de ler a Bíblia e orar todos os dias, tirar um tempo, mas eu não dou conta, eu não tenho força de vontade o suficiente. Olha, você não precisa ter força de vontade por toda a vida. As pesquisas mostram que quando você desenvolve um hábito, você faz aquilo, então, normalmente, sem força de vontade, sem nem fazer força. Mas um novo hábito, ele se forma entre 28 a 200 e poucos dias de prática diária. Ou seja, tem pessoas que por volta de 30 dias diário, fazendo aquilo todos os dias, aquilo se torna um hábito na vida dela. Tem pessoas que ela precisa de pouco mais de 200 dias. Então as pesquisas mostram que é uma média de 66 dias, 2 meses, para você desenvolver um novo hábito e você não precisar mais de força de vontade. Você faz aquilo naturalmente. Então pense nisto. Pense nisto. Se você não tem ainda este hábito, este bom hábito de orar todos os dias por um período, coloque o seu celular ali para
tocando o hino, fundo musical, e ele para automaticamente depois que cumprir aquele horário, seja talvez 15 minutos, meia hora, 1 hora. Não comece logo 1 hora de uma vez, vai aos poucos, 15, depois mude para 20, 25, 30, 35, até você chegar o tempo que você acha que seria ideal. Mas está tão perto, 2 meses, possivelmente 2 meses, isso já se torna um hábito e você não precisa mais de força de vontade. Faça isso. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.